Viravolta em vídeo com dicas para ajudar você que quer viajar ao mundo por longo prazo. Hoje a gente vai falar sobre um tema chato, porém necessário: os vistos. Realmente essa parte de pesquisar vistos não é a mais divertida do planejamento, mas eu vou passar umas dicas de como você devia fazer isso para tentar deixar sua vida menos complicada. Mas primeiro eu preciso alinhar expectativas com você. Lá na Viravolta você não vai encontrar uma listinha com todos os países que precisam de visto, como faz, quais as necessidades. Por quê? Porque essa informação, ela evolui e ela vai mudando com o tempo. Você pode pesquisar vários blogs de viajantes que já fizeram, mas se a viagem dele foi há muito tempo atrás e o lance mudou, aquela informação ela não é mais válida. Então eu não acho isso responsável da minha parte. Então o que eu recomendo é que você sempre confira essa informação atualizada numa fonte confiável, que mantém sempre atualizado. Mas para você ficar mais tranquilo, já aviso o seguinte: o passaporte brasileiro ele tem uma situação super legal para vistos no mundo em geral. Ele não é tão bom como o passaporte europeu, mas na verdade são poucos países no mundo que tem um processo super chato e complicado para você conseguir visto para aquele país. Na verdade existem muitos países que não exigem visto nenhum para brasileiro, e a maioria dos países que exigem visto são vistos super simples, então é bem mais fácil do que a gente pensa. Mas afinal, como pesquisar para os vistos? Então primeiro eu vou dar a dica para o viajante que sabe o roteiro que ele quer fazer. Você pega lá, lista todos os países que você quer visitar do seu roteiro e você vai ter que começar a pesquisar um a um. Para te agilizar nessa lista, existem sites na internet que prestam serviço de tirar visto. Esses sites são uma ótima fonte de pesquisa, porque eles geralmente têm um processo todo atualizado e você consegue só digitar lá cada país e aí você vai rapidamente ver se precisa de visto ou não. Lá no site a gente sugeriu 3 empresas diferentes que você poderia usar como fonte de pesquisa para fazer essa primeira seleção. Aí o que você faz? Você separa os seus países em os que precisam de visto e os que não precisam de visto. Porque os que não precisam de visto você já eliminou, menos um problema para se preocupar. Aí o segundo passo, agora sabendo os países que você precisa de visto, você vai separar eles em 3 categorias diferentes. Aí sim seria ideal você entrar no site do consulado de cada país para você poder entender melhor. Porque para esses países que existem vistos, seria bom você entender questões de validade do visto, duração permitida no país, quantas entradas você tem direito. O nível fácil são todos aqueles países que você pode tirar o visto quando você chega no país, seja no aeroporto ou na fronteira, porque você não precisa se preocupar com eles. Você não precisa pensar em fazer nenhum processo antes de chegar. Você vai chegar lá no país e você resolve na hora, moleza. O segundo nível é o nível médio. Esse tipo de país significa que você vai ter que ir até um consulado para fazer o seu visto antes de chegar no país. Mas você pode fazer em um consulado localizado em qualquer país do mundo. Então assim, você tem que ter uma certa preocupação durante a viagem, porque você tem que lembrar que você tem que fazer o visto antes, mas eles não são também super complicados. E por último, você tem um nível difícil. São aqueles países que têm um processo super complicado para tirar visto, longo, que exige 1000 papeladas, que exige que você tire no seu país de residência ou no seu país de origem. São vistos mais chatinhos, mas cara, eu posso afirmar que são pouquíssimos países do mundo que são tão chatos assim. Uma vez que você tem toda essa informação na sua mão, aí você vai conseguir avaliar se tem algum país que tem um processo de visto complicado que vai atrapalhar o seu roteiro. Por exemplo, um caso que acontece muito com os brasileiros é o Japão. O Japão, teoricamente, exige que você faça o visto no seu país de origem ou seu país de residência. Então, se a pessoa quer visitar o Japão no final da viagem, ela não vai conseguir fazer o visto para o Japão. Bom, ele tem só 3 meses de validade. A única forma de você conseguir visitar o Japão seria colocando o Japão no início do seu roteiro. Mas aí você olha pro seu roteiro e fala: cara, mas se eu for no Japão no início do meu roteiro, vai ferrar tudo que eu queria fazer. Então, amigo, você precisa fazer uma decisão. Ou você não vai pro Japão, o que não seria uma coisa terrível, porque tem um monte de país interessante no mundo para você visitar. Ou você coloca o Japão no início do roteiro e muda o seu roteiro inteiro. Eu também sempre falo pra galera, quando ela quer muito visitar um país que tem uma coisa chata de visto, assim, cara, faz o seu roteiro sem considerar esse país. Esquece. Quando você estiver lá perto do país, você vai no consulado de um país vizinho e você tenta tirar o visto. Porque às vezes está escrito lá no consulado que você só pode tirar no seu país de origem, mas se você for lá e tentar, talvez você consiga. Nunca vi ninguém que tentou e não conseguiu. Acho que a galera já desiste sem nem sequer tentar. Então não fica transformando a sua viagem no inferno por causa do visto de um país. Relaxa. É isso aí, galera. A questão de vistos não é um bicho de 7 cabeças, mas é chata sim.
Então não adianta você me escrever perguntando: ah, eu quero ir para esse país e precisa de visto, porque eu não sou consulado e eu não sei todos os detalhes de todos os vistos do mundo. Você vai ter que fazer esse trabalhinho. Então senta sua bundinha na cadeira, para de preguiça, começa a fazer esse trabalho de pesquisa inicial, que no próximo vídeo eu vou te dar mais algumas dicas sobre visto. Se inscreva aqui no canal do YouTube, não perca nenhuma dica e até a próxima. Tchau!